Seguimos falando sobre as alternativas ao IOF que foram apresentadas ontem pelo governo e pelos congressistas. Para falar sobre os impactos para o financiamento de construção, converso agora com Renato Corrêa, presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Seja bem-vindo à nossa programação, um ótimo dia a você e agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia. É um prazer estar aqui na CNN, podendo falar de um assunto tão importante. Renato, como é recebida essa mudança, principalmente para as LCIs, que eram títulos, são ainda títulos isentos da tributação de imposto de renda, e a proposta do governo e dos congressistas é para que recebam a tributação agora de 5%, ainda inferior ao restante dos títulos, que em média pagam 17,5%. Mas, claro, um aumento de impostos, como é recebida essa medida pela Câmara da Indústria da Construção. O nosso setor vê com bastante preocupação, visto que, se nós analisarmos o déficit habitacional no país, de 6 a 7 milhões de habitações, seriam necessários, além de todo o investimento que já é feito no país, investirmos 100 bilhões de reais durante 10 anos, para que a gente pudesse zerar o déficit habitacional, né? É uma medida, obviamente, utópica falar em zerar o déficit habitacional, mas mostra o tamanho do desafio que o nosso país tem em relação à habitação, que é um direito constitucional e que não tem uma previsão orçamentária garantida, né? Assim como tem a saúde e a educação. Então, quando se criou os instrumentos adicionais à poupança, a caderneta de poupança e ao FGTS para suprir de fundos, suprir de recursos financeiros a habitação, foi uma boa medida, a criação das LCIs, dos CRIs, né, das LIGs, e agora, com a taxação, é um desincentivo, né? Então, nós realmente ficamos bastante preocupados, e o que a gente entende é que o governo, para conseguir o equilíbrio fiscal, precisa trabalhar nas receitas e também na eficiência do gasto, né? E a gente não tem visto medidas de corte de gastos para que haja esse equilíbrio com a menor taxação ou a menor tributação possível. Falamos, por exemplo, sobre impacto. Vocês projetam um impacto severo nessas captações, utilizando o mercado de capitais para projetos de infraestrutura, em especial para o setor de construção. São 5%, ainda continuam incentivados, mas há um aumento de impostos. Eu queria entender o quão grave pode ser para o financiamento de projetos de infraestrutura e de construção. Nós não fizemos ainda os cálculos, né? Saiu a notícia agora recentemente, mas é, nós já tínhamos problema com a carência das LCIs, que originalmente eram de 90 dias, passou-se aí para 12 meses, retornou para 9 e recentemente retornou para 6. O setor até considerou uma medida importante para incentivar a captação desses recursos adicionais, visto que a caderneta de poupança com taxa Selic com taxa Selic elevada, acaba havendo fuga de capital da caderneta de poupança, que é um instrumento de financiamento da classe média. Então, nós não temos o impacto, mas certamente nosso pleito era de retornar para 90 dias a carência, ainda está em 180. E com o desincentivo à compra desses títulos, certamente o impacto é que teremos menos recursos para habitação no país. Perfeito. E aí eu queria até casar esses dois temas. A gente já vive há algum tempo um emagrecimento dessas cadernetas de poupança que são costumeiramente utilizadas como financiamento para o setor de construção, para o setor imobiliário. Há uma discussão intensa sobre quais seriam as alternativas à caderneta de poupança que perde cada vez mais espaço. Agora, para a LCIs, essas mudanças de prazos e também a mudança tributária. O setor está tendo talvez um pouco mais de dificuldade para encontrar financiamentos mais em conta para os seus projetos. É um ponto de atenção, se a gente, claro, expandir a conversa para além do IOF. Não, a questão do funding tem sido a grande preocupação do setor quando a gente trata de imóvel para classe média, aí, né, acima de 500 mil até 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Esse público precisa de complementar
o pagamento com financiamento imobiliário e a escassez de recursos da caderneta de poupança, bem como a alta taxa Selic, que influencia também nas próprias LCIs, né, dificultando a captação, porque você compara o rendimento deste título com o título de referência do governo. Então, além disso, ainda ter tributação é realmente um desincentivo. E a gente, em função dos primeiros números colocados aqui, por nós, que precisaria de 100 bilhões de reais durante 10 anos para zerar o déficit habitacional, nós não podemos estar coadunando com a dificuldade de atrair investimentos para esse setor tão importante aí da nossa economia e da geração de emprego e renda, complementando a informação. Renato, a CEBIC pode fazer algo em relação a essa proposta? Vai fazer pressão para que ela seja alterada ou abandonada? Ou efetivamente vocês acreditam que não seja uma proposta tão danosa assim, apenas desincentiva os investimentos e o setor deve aprender a lidar com este novo aumento de tributos, por favor? Nós vamos, obviamente, trabalhar para que o impacto seja o menor possível, né? Pretendemos pedir audiência, né, aos ministros, ao governo, falar com o Congresso. Nós vamos usar todo o bom diálogo que o setor tem e a importância que tem na geração de emprego, renda e bem-estar social, que nós vamos trabalhar para que esse país possa ter condição de investir cada vez mais na habitação e também na infraestrutura, né? Não podemos esquecer que o setor é um setor que traz essa melhoria do meio ambiente através da habitação e da infraestrutura. Quando a gente fala de déficit habitacional, recentemente tivemos incrementos nos programas sociais para a habitação popular, por exemplo, uma nova faixa para Minha Casa Minha Vida, um incremento do governo, desejo de ampliar este programa. Faz parte também deste esforço de cumprir com o déficit, de extinguir o déficit habitacional. Vocês acreditam que também ajuda para este objetivo a ser cumprido nos próximos anos? Nós sempre que tivemos oportunidade, falamos do acerto das medidas tomadas em relação ao aumento da disponibilidade do funding do FGTS, à melhoria do subsídio, ao aumento da faixa de valores, né, primeiro até 350 mil, e agora com o incremento acertado também da faixa 4, com aumento até 500 mil. Então, esta população ela vai estar com uma boa disponibilidade de recursos para fazer a sua casa própria, para poder comprar a sua casa própria. Quando a gente coloca a dificuldade em unidades habitacionais cujo valor está acima de 500 mil, este sim abastecido pela caderneta de poupança, que tem toda a dificuldade que nós comentamos, né? Então, captar mais através de LCIs seria uma das soluções para que a gente pudesse ofertar mais habitação para a classe média. Mas quanto ao Minha Casa Minha Vida e também ao faixa 1, que é moradia subsidiada para quem realmente não consegue comprar, esses programas estão bem calibrados, bem dimensionados e é um acerto na política habitacional nesse sentido. Quando olhamos para a LCI, Fernando Haddad fala em disfunções do sistema de crédito brasileiro, inclusive talvez privilégios dos setores de agronegócio e imobiliário por conta destas captações isentas de impostos. Essa interpretação de que são benefícios, de que são privilégios de ambos os setores e talvez ceder parte destes privilégios seja aceitável? A gente não entende como privilégio, visto que o beneficiário final é o comprador, é o cidadão, não é a empresa, né? Todo o benefício é concedido ao comprador do imóvel com taxas de juros subsidiadas e lembrando, né, que é um setor que a habitação em especial é um direito constitucional sem recursos orçamentários previstos da União. Na verdade, o que deveria ser corrigido nesse percurso de você dar um direito habitacional e não ofertar os recursos, era ter recursos da União voltados especificamente à habitação, seja através de financiamento ou de concessão
de benefício com gratuidade para quem não tem renda, né? O que se usa são recursos do FGTS, que são recursos do trabalhador, ou da caderneta de poupança, que são recursos do cidadão, para fazer frente a um direito constitucional. Então, a nossa sociedade precisa compreender que isso é um direito, é um benefício à saúde, à educação, à segurança pública, quando você fornece uma habitação de qualidade, e que precisa manter e até aumentar a disponibilidade de recursos para que a gente tenha ampla maioria da população atendida por esse direito constitucional. Renato Corrêa, obrigado pela participação, pelo posicionamento em relação às medidas apresentadas ontem para a compensação do IOF, dentre elas este aumento de impostos para títulos isentos, as LCIs que afetam diretamente a captação de recursos do setor imobiliário. Lhe desejo uma ótima manhã e uma boa semana também. A gente que agradece em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção a oportunidade e uma boa semana a todos. Agradeço.